Você já ouviu falar na profecia de São Malaquias? Não. Pois então, segundo essa profecia, o atual Papa Jorge Mário Bergoglio, ou simplesmente Francisco, seria o último sumo pontífice da história, chamado na tal profecia de o Papa do Fim do Mundo. Será verdade? Bom, é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Se você já gostou do assunto, deixe seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Faz com que o YouTube saiba que estamos trabalhando e trazendo um material interessante e com isso possa entregar os nossos vídeos para mais pessoas futuramente. Também peço que, se você ainda não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se agora. E se você ainda não me segue nas demais redes sociais, é só procurar Yuri Ciganinho, direito certinho, está aparecendo agora na tela para vocês. Lá tem postagens diárias, assuntos relacionados ao canal e muito mais. Eu me chamo Yuri Ciganinho e você é muito bem-vindo ao canal Fisiologia. Malaquias foi um bispo irlandês do século XII. Nasceu aproximadamente em 1095. Fez-se monge do mosteiro de Bangor. Ordenado sacerdote aos 25 anos, empenhou-se na renovação da vida monástica, começando pelo mosteiro onde iniciara sua vida religiosa sob a orientação do arcebispo Celso, primaz da Irlanda. Feito bispo de Connaught, tornou-se depois arcebispo de Armagh. Interessado na restauração dos mosteiros, era grande amigo de São Bernardo, seu contemporâneo. Morreu na França em 1148, quando viajava para se encontrar com o Papa Eugênio III. Deixou fama de santidade e foi muito estimado pelas gerações seguintes, de modo que, após o devido processo, o Papa Clemente III o canonizou em 1190. A esse santo atribui-se a famosa Profecia dos Papas, que teria sido escrita em 1189, quando Malaquias passou um mês em Roma. Consta de 108 dísticos latinos, que são estrofes mínimas, compostas de 2 versos, que tentam caracterizar a figura de cada pontífice, desde Celestino II até Pedro II, que deverá presenciar o fim do mundo. Esse texto, embora seja atribuído ao autor do século XII, só se tornou conhecido público em 1595, quando o beneditino belga Arnaud de Villon o inseriu no seu livro Lignum Vitae, Ornamento e Glória da Igreja. Os 74 primeiros dísticos da lista dos papas do Lignum Vitae são acompanhados de breves comentários de autoria do historiador espanhol Afonso Chacón. O comentário aplica os dizeres da profecia aos 74 papas que governaram desde Celestino II, um dos contemporâneos de São Malaquias, até Urbano VII, e mostra como o conteúdo de cada oráculo se cumpriu adequadamente na figura do pontífice ao qual é referido. Eis alguns exemplos para tentar expressar melhor o que eu estou tentando explicar. A profecia diz: eis magnitude montes, que significa da grandeza do monte, e se refere ao Papa Eugênio III, de origem etrusca, cidade do Monte Grande, ou seja, Monte Grande que vem de grandeza do monte. Outro exemplo, a profecia diz: Abbas Suburranus, que significa abade suburrano, e se refere a Anastácio IV, que é da família Suburra, ou seja, abade suburrano. A profecia de Malaquias, logo depois de divulgada, em 1595, obteve sucesso considerável. É inegável que os dísticos interpretados por Chacón se apliquem bem aos papas desde Celestino II até Urbano VII. Eis alguns exemplos mais frisantes. Avis Ostiensis, ave de Ostia, convém adequadamente a Gregório IX, que foi cardeal-bispo de Ostia e tinha uma águia em seu brasão. De parvo homini, do homem pequeno, corresponde a Pio III, que se chamava Francisco Piccolomini, igual pequeno homem. Jerusalém, Campaniae, Jerusalém da campanha, designa bem Urbano IV, nascido em Troyes, Champagne,
e patriarca de Jerusalém. De Urbano VII em diante, Chacon não interpretou mais os oráculos. Muitos historiadores, porém, julgam que continuam a quadrar bem com as figuras dos pontífices que se têm assentado sob a cátedra de Pedro. O problema é que São Malaquias morreu em 2 de novembro de 1148. Essas profecias supostamente atribuídas a ele só foram conhecidas no ano de 1590, 442 anos depois de sua morte, quando o Papa em questão era realmente Urbano VII, que fez com que muitos pesquisadores chegassem à conclusão de que essas profecias foram na verdade forjadas depois que São Malaquias já havia morrido e todos aqueles papas também já haviam ocupado o lugar que fora de Pedro. Por isso, eles escolhiam bem as palavras que cabiam adequadamente para cada um desses pontífices até o Papa Urbano VII, época que tais profecias vieram a público. Pois daí em diante, as palavras das profecias não parecem mais funcionar adequadamente, visto que provavelmente tudo não passou de palpites e chutes ao acaso. Como se compreende, há quem defenda a credibilidade da lista dos papas, como também há quem a recuse. Para tomar exemplos mais recentes, vejamos o seguinte: Crux de Cruci, cruz oriunda da cruz, dístico que designa Pio IX com acerto, pois esse pontífice sofreu duros golpes da parte da Casa de Savoia, em cujo emblema existe a figura de uma cruz. Religio depopulata, religião devastada, é o dístico bem adaptado a Bento XV, que durante o seu pontificado assistiu à Primeira Guerra Mundial. Fides intrépida, fé intrépida, corresponde a Pio XI, pontífice das missões e defensor da verdade contra as modernas teorias sociais e políticas. Pastor et nauta, pastor e navegante, parece caracterizar bem o Papa João XXIII, ex-patriarca de Veneza, cidade das gôndolas. É conhecido por sua ardente têmpera de pastor de almas. Mas, inegavelmente, esse dístico caracteriza ainda melhor os papas seguintes, Paulo VI e principalmente João Paulo II, que percorreu todos os continentes da Terra em suas viagens apostólicas. Segundo observações feitas com base nas profecias que acabei de proferir, julgam alguns autores que o fim do mundo não está longe, pois só deveria haver mais 2 papas contando após João Paulo II até a segunda vinda do Cristo. Porém, usando de toda a objetividade, alguns escritores modernos não hesitam em rejeitar a autenticidade da profecia de São Malaquias. Quem primeiramente impugnou o valor das profecias, apelando para argumentos ainda hoje plenamente válidos, foi o padre Menestrier, no seu livro Refutações das Profecias Falsamente Atribuídas a São Malaquias nas Eleições dos Papas, Paris, 1689. Eis as principais razões desde então aduzidas quanto à simplicidade das profecias. Primeiro, durante cerca de 450 anos, isso é, desde São Malaquias até o Opuscolo Lignum Vitae, em 1595, jamais ator algum fez alusão aos oráculos de São Malaquias. Os historiadores medievais e renascentistas, ao escreverem a vida dos papas, mencionaram tal documento que certamente deveria ser citado caso fosse conhecido. E por que motivo? Em que circunstâncias teria caído em mãos de Chacon, seu comentador, após 450 anos de desconhecimento total dessa obra? E como de Chacon terá sido transmitido a Vion, que o editou pela primeira vez? Segundo, argumentar do silêncio associa-se à verificação de falhas históricas e teológicas na profecia. De fato, na lista dos papas figuram antipapas como Vítor IV, Nicolau V e Clemente VIII, efeito esse que dificilmente se poderia atribuir à inspiração divina. Terceiro, a finalidade mesma da profecia, insinuar a época do fim do mundo. Parece contrária à intenção de Cristo, que em mais de uma ocasião se negou a revelar aos homens a data do juízo final. Quarto,
Também é possível observar circunstâncias que indicam ocasião para a falsificação. Observa-se, antes do mais, que as divisas dos papas até 1590 aludem todo traços concretos e particulares de cada pontífice, lugar e família de origem, cargos exercidos antes da eleição, figuras dos brasões, etc. Exemplo: Nicolau V traz a divisa de Modestitate Lunae, da pequenez da lua, por ter nascido de família modesta no lugar chamado Lunegiana. Pio II é assinalado de capra et albergo, da cabra e do albergue, por haver sido secretário dos cardeais Capranica e Albergati. De 1590 em diante, porém, os oráculos referem apenas qualidades morais, cuja aplicação é sempre muito vaga e podendo convir a mais de um pontífice. Exemplo: vir religiosos, varão religioso. Ignis ardens, fogo ardente. Fides intrépida, fé intrépida. O Papa não merecia esses qualificativos caso não fosse de todo indigno. Observada essa diferença, julgam alguns críticos que a profecia de São Malaquias foi forjada justamente nesse ano de 1590, quando o falsificador já conhecia parte da história dos papas que ele havia de caracterizar, ficando-lhe desconhecida a outra parte, a do futuro. Por isso, é certo que essa profecia é falsa. Seu conteúdo foi forjado e certamente o Papa Francisco não será o último Papa da história, pelo menos não por agora. Comente aqui embaixo o que você achou dessa profecia. Você está no grupo dos que acreditam nela ou, assim como eu, também acha que ela foi forjada? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, por favor, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo, por isso ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo quando eu lançar. Te encontro na próxima semana. Fique com Deus. Até lá!